Daniel, irmãos, este livro foi escrito por Daniel no século VI a.C., que mais tarde recebeu o seu nome, registrado os acontecimentos da vida do profeta. Foi reconhecido, foi canonizado, melhor dizendo, está no cânon bíblico, que registra os acontecimentos da vida do profeta e as visões que ele teve durante o seu exílio, no período da escravidão, melhor dizendo, no período do templo babilônico, no tempo babilônico, em castigo, melhor dizendo, em juízo, o povo de Deus, por permissão de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. E ele viveu nesse tempo, no período de 605, entre o ano 605 até o terceiro ano do rei Ciro, onde o medo persa agora domina a Babilônia, vence, e o povo começa a retornar para reconstruir Jerusalém. Daniel tem por tradução, cujo nome significa meu juiz é Deus. Vou repetir assim, o nome de Daniel tem por tradução, meu juiz é Deus. Era um jovem de sangue nobre. Esse homem morava ali no exílio, foi levado para o exílio. Entre tantos outros, ele se destacava pela sua nobreza. Nós já vamos ler a palavra, só para você entender quem é Daniel. Com ele também, nesta, se eu não me engano, segunda leva, foi levado Misael, Ananias e Azarias, que depois tiveram seus nomes trocados, que eu não quero dizer aqui o nome, porque são nome de deuses. Daniel também foi trocado seu nome para o nome de um deus. Ele tinha um sangue nobre junto com seus amigos, foi levado de Judá para o exílio, e o tempo era o tempo do rei Joaquim. Por ser nobre, ele era poliglota, um homem sábio, usado para estar ali à frente daquele povo. Durante o tempo do rei Joaquim, em 609 até 597 a.C., depois viveu na corte babilônia. Após a queda do Império Babilônico, ele serviu ao governo seguinte, o Império Medo-Persa. Eu disse essas palavras para a gente iniciar o texto. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Bem, Dario decidiu constituir 120 sátrapas para administrarem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para o rei, não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Mas os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com ele, a lei do Deus que ele adora. Bem, então estes presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor ou rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas,
que não se pode revogar. Assim, o rei Dario assinou o documento e interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Bem, versículo 14. Então eles disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, fez pouco caso do Senhor. Ó rei, do interdito que o Senhor assinou, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e disseram: lembre-se, ó rei, o que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogasse na cova dos leões. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra e ela permanece na glória do Pai pelo teu Espírito Santo. Nós vamos compreender esse texto. Não te cales e fales conosco enquanto nós entendemos esse texto, Senhor. Pedimos ao teu Espírito que ministre cada coração que está aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Fale conosco e não te cales, em nome de Jesus. Amém. Bem, está entre nós a palavra de Deus mais uma noite. Essa palavra, irmãos, é bastante conhecida. Essa palavra, nós conhecemos ela, eu já ouvi ela ser pregada, já perdi a quantidade de vezes que essa mensagem foi pregada. Mas é um texto maravilhoso e a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu convido você, a igreja, a mergulhar nessa história de todo o seu coração. Era um homem, irmãos, que se destacou. Me faz lembrar o que nós começamos no começo: um homem nobre, um homem de inteligência, um homem de uma inteligência e um espírito especial estava sobre a sua vida, o Espírito de Deus. Um homem que tinha um certo respeito, mesmo sendo alguém cativo, alguém que estava ali amando e por obrigação. Me faz lembrar dos teus amigos, me faz lembrar que ele tinha uma família, me faz lembrar, irmãos, que ele tinha um propósito: adorar a Deus em meio à circunstância, provar que Deus é poderoso em salvar, sem ter medo da vida, sem ter medo da morte. Esse homem entregou a sua vida a Deus e viveu milagres extraordinários. Ele viveu coisas maravilhosas. Me faz lembrar quando conhecemos Daniel, que não quis se alimentar das iguarias do rei, e em seu propósito, unicamente para adorar o Senhor confundiu os sábios. E este homem, junto com Misael, Ananias e Azarias, foram os que mais tiveram saúde, se alimentando de água e de legumes. Nada do que era oferecido a eles, irmãos, eles se alimentavam, porque eram coisas de idolatria. Quando eu olho para este homem, irmãos, por nome de Daniel, eu vejo um homem íntegro, eu vejo um homem que adorava a Deus, apesar da circunstância. Eu vejo um homem que Deus está usando poderosamente para demonstrar o poder de Deus, os atributos de Deus na vida de Daniel. Um homem que interpretou o Mene Mene Tekel Farsim, um homem que não teve medo do poder,
mas continuou na sua posição como um judeu convertido ao Deus Todo-Poderoso. Um homem que agora se destaca, não pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua eficácia na sua maneira de se portar, mas se destaca por ter um espírito excelente. O espírito excelente que molda o caráter do homem no caráter de Deus. O homem moldado no caráter de Deus não rouba, não fala mentiras, não profere engano. Um homem no caráter de Deus, com o caráter de Deus em sua vida, se destaca perante os demais. Não tem medo da morte, não tem medo da vida. Um homem que tem a presença, quando eu digo homem, é mulher a mesma coisa, que se destaca com a intimidade com Deus, irmãos, a sua reverência ao Senhor, a sua santidade a Deus, o eleva e o Senhor o recebe em sua glória. Não precisa de divisas, mas as divisas aparecem neles. Não precisa de status, pois o status aparece nele. A divisa vem da glória de Deus, o status vem do nosso Deus Todo-Poderoso. O homem que se destaca entre 120 presidentes, ele é escolhido entre 3 e dos 3, ele é o melhor, sem buscar isso, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar usar ninguém como muleta, sem precisar gravar escondido a vida de alguém, ou denunciar alguma coisa, mas simplesmente fazendo o teu trabalho. Esse homem se destaca, e o seu trabalho era adorar a Deus apesar da circunstância, adorar a Deus apesar dos tempos difíceis, adorar a Deus, mesmo que oferecido a Ele presentes, como você vê no passado, toda vez que Ele se posiciona para atender os pedidos do rei, é oferecido a Ele presentes, mas Ele nega recebê-los. O presente Ele já tinha, a presença de Deus. O maior presente Ele já tinha, o Espírito excelente. Irmãos, eu quero parar aqui um pouco nesta mensagem e pelo Espírito Santo ministrar no seu coração. O presente eu e você já temos, Jesus Cristo em nossa vida. Não espere nada de homens, não espere nada de pessoas, não espere nada de mim, louvado seja Deus, pois eu também não espero nada de você, eu espero das mãos do Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Pois o que vier de mim, da minha pessoa, tenho certeza que não vai agradar você, não vai agradar nem a minha família. Por quê? Porque a minha melhor justiça perante Deus é um trapo de imundície, sendo maus, irmãos, coração orgulhoso, o resultado de um homem desconstruído pelo pecado. Mas eu tenho certeza, quando você espera da minha pessoa em Jesus, você é um canal de bênção em sua vida. Quando você espera de alguma pessoa em Jesus, essa pessoa vai ser um canal de bênção na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, talvez o que você está colhendo hoje, pai que está aqui esta noite, como fruto do teu filho, não está agradando a sua vida, mas creia que o fruto do Espírito Santo na vida do seu filho ainda te trará muita felicidade, louvado seja Deus. Olha, mãe que está aqui, se você puder parar o que você está fazendo e ouvir esta mensagem, é um recado de Deus para a sua vida. Você veio aqui esta noite e talvez a sua vida está de ponta cabeça, o teu filho não gera aquilo que você gostaria que ele gerasse. O Senhor está a dizer pela tua palavra, se você crê e espera os frutos do Espírito Santo na vida dos teus filhos, então os frutos você colherá, louvado seja Deus. Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar na tua família, e se alguém aí na tua casa não tem frutos do Espírito, o Espírito excelente de Deus, o Senhor fará com que ele ou ela seja convertido pela palavra do Senhor, e os frutos do Espírito Santo vai gerar, louvado seja Deus. Deus vai restabelecer alguém na sua casa que você gostaria que se destacasse como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém que servisse ao Senhor, que adorasse a Deus. Eu creio em nome de Jesus, esta palavra vai alcançar alguém que você já não tem mais esperança, essa palavra vai alcançar alguém que para você hoje está cativa, esta palavra vai alcançar alguém que você desistiu, louvado seja Deus, vai transformar a vida de alguém, louvado seja Deus.
Este Daniel, meus irmãos, tinha sobre a sua vida um espírito excelente. Apesar de ser invejado, apesar de passar, irmãos, por algumas circunstâncias, ele não se vendeu. Esta noite o Senhor está dizendo a você a mesma coisa. Apesar de o cenário da tua vida estar obscuro, apesar da tua vida estar de um jeito que você não está compreendendo, o Senhor está dizendo pela sua palavra que aquele que tem um espírito excelente, a prisão não detém. Aquele que tem um espírito excelente de Deus sobre a sua vida, a salvação, as correntes não te limitam. Apesar de você ser sobre a sua vida, no cenário da sua vida hoje, momentos de tempestade, um futuro incerto, aquele que tem o espírito excelente tem a certeza da vitória. Louvado seja Deus. E você tem a certeza desta vitória. Você sabe que o Senhor te chamou. Você sabe que o Senhor convidou a você estar em sua presença. Você sabe que a chama do Espírito Santo está acesa no seu coração. Talvez você está passando por uma perseguição terrível e você não sabe o que fazer. Você está vivendo momentos de inveja em sua vida. Alguém inveja a sua vida. Alguém deseja o seu lugar. Alguém está aí tentando puxar o teu tapete, como fala aí fora. Mas se você tem o Espírito excelente, você não vai mudar, você não vai se vender. O Espírito excelente não provém de mim. Eu me venderia, eu me lançaria em troca de alguma coisa. Você também faria alguma coisa. Por quê? Porque a nossa mente é facciosa, o nosso coração é tendencioso, e nós fazemos e provocamos facções, e nós fazemos o que não é para fazer. Mas aquele que tem o Espírito excelente prevalece na fé. Aquele que tem o Espírito excelente não dá importância para inveja. Aquele que tem o Espírito excelente não dá importância para perseguição. Aquele que tem o Espírito excelente não dá importância para as tribulações e para a angústia. Se você chegou aqui esta noite sendo perseguida, caluniada por alguém, se você está vivendo um momento difícil de alguém do outro lado, tentando puxar o teu tapete, a palavra está dizendo: permaneça como Daniel, se destacando, não por quem você é, mas pelo Espírito excelente que está em sua vida. Louvado seja Deus. É a presença do Senhor, é o Espírito de Deus. Continue desta maneira, sendo a luz aonde você vai, sendo a luz das tuas palavras, sendo a luz das tuas atitudes. Você veio aqui esta noite dizendo: faz tempo que eu não ouço Deus me justificar. A palavra de Deus está te justificando esta noite. A palavra de Deus está justificando a mim esta noite. Continue sendo a luz para pregar a palavra de Deus. Continue sendo a luz para pregar a palavra de Deus na tua casa. Continue sendo a luz aonde você põe os teus pés. Continua sendo a luz aonde você congrega. Continua sendo a luz aonde você vive, no teu bairro, na escola, aonde você passar. Continue sendo a luz, porque o Espírito excelente de Deus está aí. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a história de Daniel, eu não vejo Daniel, eu vejo uma presença poderosa, eu vejo o Espírito excelente. E a mesma coisa é a minha, a você. Nós precisamos sacrificar o nosso eu para o Espírito excelente aparecer sobre a minha vida. E esta noite o Senhor está te justificando aqui, porque você tem escondido o seu eu, tem massacrado o seu eu, você tem desaparecido para o Espírito excelente aparecer sobre a tua vida. Continue fazendo isso. A nossa carne tem que ser morta todo dia, ela tem que ser sacrificada todo dia para o Espírito excelente aparecer sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E como se sacrifica o Espírito excelente? Daniel mostra nesse texto, sabendo do edito contra ele, a morte determinada, o Espírito excelente falou mais alto. Você veio aqui esta noite da mesma circunstância, sabendo que sobre a tua vida já tem uma derrota determinada pela boca de alguém, mas sabendo de tudo isso,
Você continua tendo o espírito excelente, praticando a justiça. Continue praticando a justiça. Continue praticando a piedade. Continue praticando a vida em honestidade para com Deus. Continue praticando o ato de orar. Continue praticando o ato de adorar. Continue praticando o ato de louvar. É o espírito excelente que toma conta da tua vida. Não é por causa de você, é por causa de Jesus manifesto na tua pessoa. É por causa de Jesus manifesto na minha vida, que eu não deixo de pregar a palavra, que eu não deixo de orar. Então continue a mesma situação. É por causa de Jesus manifesto em sua vida que você não deve parar de orar, não deve parar de crer na palavra do Senhor. Continue sendo coluna para a tua igreja, continue sendo coluna para os teus filhos, continue sendo coluna no trabalho onde você trabalha, porque Deus tem vitórias para você, que continua tendo o espírito excelente sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Sobre a tua vida. Quando souberam que este tal Daniel poderia ser promovido a ser o chefe daqueles que estavam ali, o seu coração não estava em nada disso. O seu coração estava no espírito excelente que o fazia orar. O seu coração estava no espírito excelente que o fazia agradecer e louvar a Deus pelo fato de quem Ele é. Louvado seja Deus. Nós vencemos a serpente, nós vencemos a inveja, nós vencemos as perseguições, colocamos a nossa alma no altar do Senhor. Quando colocamos a nossa vida no altar do Senhor em devoção a Ele, pelo fato de quem Ele é, o nosso Salvador. Você vai vencer a perseguição quando você colocar a sua alma no altar do Senhor. Você vai vencer a inveja quando você colocar os olhos na palavra do Senhor. Você vai vencer a perseguição quando você colocar o espírito excelente para adorar o Senhor de toda a alma e coração. Quando você se desvaziar de você mesmo, o Senhor se manifestará, a glória de Deus se manifestará, cadeias quebrarão, o seu inimigo será cegado e a glória de Deus se manifestará na tua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo em sua vida. Louvado seja Deus. Mas você precisa estar com o espírito excelente em dia. Para estar com o espírito excelente em dia, Daniel nos indica: não pare de orar, mesmo sabendo que a cova está aberta. Não para de orar. O Senhor é Salvador e não tenha medo da cova. Se Ele permitir nós morrer lá dentro, morremos orando, morremos buscando a Deus, morremos para esta vida terrena, mas teremos uma eterna aliança com a vida eterna em Cristo. Moraremos e cearemos com Ele. O espírito excelente está mais vivo do que nunca. Louvado seja Deus. Sabia que tinha um edito, e se ele orasse, morreria? Se ele orasse, a sua vida teria um fim. A amizade com o rei nada adiantou. O edito foi assinado. Tem horas da nossa vida que de fato a amizade de nada adianta. O companheirismo não adianta. As influências não adianta. Trata-se de determinação de Deus. Trata-se de desígnios de Deus para cada um. Se o Senhor me chamou para atravessar a cova, Ele passará comigo. Se o Senhor te chamou e no desígnio do Senhor você entrará na cova, Ele passará contigo. Não adianta as nossas alianças, não adianta os nossos conhecimentos, não adianta as nossas influências. Quando temos que atravessar por um caminho espinhoso, o Senhor nos faz atravessar pelo caminho espinhoso. Louvado seja Deus. A coisa mais maravilhosa que eu vejo é que mesmo sabendo desse edito, ele continua a orar. E que maneira? Cultivando o espírito excelente, alimentando o espírito excelente que estava em Daniel. Portanto, se você sabe que na tua vida não adianta influência, você já bateu de um lado para o outro, tentando resolver as tuas questões e de nada adianta, continue orando e cultivando sobre a sua vida o espírito excelente. Que esta noite o espírito excelente possa tomar você agora na manifestação do Espírito Santo. É a graça do Senhor sendo despejada a mim e a você esta noite. É a presença maravilhosa do Senhor manifestando em sua vida. É o Espírito excelente clamando pela presença do Senhor. Louvado seja Deus.
O edito aconteceu, a cova aconteceu, mas a palavra diz que o Senhor livrou ele dela, passou e não morreu. O Espírito excelente estava lá esperando ele. A palavra de Deus traz para mim e a você esta noite conforto. Você está na cova, Daniel? Você está atravessando a cova, Daniel? Você está aí dentro dela aí, só Deus sabe. Eu quero dizer a você aqui que a cova do Daniel foi a janela da sua casa, não foi onde o leão estava, a janela da sua casa. A cova de Daniel era os leões da janela sondando ele orar. Tem muita gente que está aqui esta noite, que a sua cova é o olho de alguém. A sua cova é alguém que senta com você nos bancos, até da igreja. A sua cova, louvado seja Deus, é alguém que divide com você a mesma mesa. A cova, talvez a sua cova, é alguém que às vezes reparte o mesmo ambiente da sua casa e talvez deita na mesma cama que a sua, mas o Senhor tem misericórdia, louvado seja Deus. O Senhor pode só não salvar a você como já salvou, mas aquele que está na tua mesa sendo a sua cova, aquele que está na tua cama sendo a sua cova, aquele que está no mesmo ambiente de trabalho sendo a sua cova, aquele que está no mesmo ambiente do teu bairro sendo a sua cova, o Senhor pode salvar ele também e vai salvar. Então dê um bom testemunho do Espírito excelente que está aí contigo. Enquanto você orar por aquele que abre a cova, o Senhor não só fecha a sua cova, mas salva aquele que preparou a armadilha para você. Louvado seja Deus. Amanhã você e eu poderemos comer da mesma comida, louvado seja Deus, beber da mesma bebida e crendo o Senhor salvou aquele que preparou a cova para mim. Hoje é meu irmão, amanhã é minha irmã, louvado seja Deus. Nos tempos de Daniel, a lei prevalecia e era o homem que ordenava. Não que Deus não operava, claro que sim, mas o tempo da graça anuncia misericórdia e salvação. E o Espírito excelente que está em você, talvez você veio aqui esta noite, dizendo: o que adianta orar? O que adiantou jejuar? O que adiantou buscar a palavra? E não aconteceu do jeito que eu imaginava. O Senhor está dizendo: se o Espírito excelente estiver aí dentro, descansa o seu coração. Se o Espírito excelente estiver aí dentro com você na cova, descansa o seu coração. Para Daniel, os leões não mataram. Para mim e a você, o Espírito excelente de Deus nos guarda em meio ao caos e salva aquele que persegue, aquele que trai, aquele que engana, aquele que tentou contra a sua vida inúmeras vezes, investiu contra a sua família, está investindo contra você no seu trabalho, aonde você congrega, no teu ministério. Aquele que se levanta contra a sua vida, tanto ele quanto você está nas mãos de Deus. A única diferença é que eu e você temos o Espírito excelente. Queira o Espírito excelente para aquele que abre a cova para você também. Queiramos, eu e você, que nós queiremos o Espírito excelente para aquele que abre a cova para nós. Esta mensagem diz que o Deus de Daniel, que é o mesmo Deus seu e meu, foi honrado. As palavras porque eu, Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Está falando de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, ministrado pelo Espírito Santo. Você veio aqui esta noite para buscar uma mensagem do Senhor, e que você sente que cada dia que passa, esta cova só fecha. Em vez de você sair dela, ela só te aperta. O Senhor está dizendo pela palavra que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que nunca morreu e jamais perderá as rédeas da história de suas mãos. Você sim, eu sim, ficamos preocupados, mas o Senhor não. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que a sua glória permanece para sempre, e o seu reino não será destruído.
A sua casa não será destruída. O seu casamento não será destruído. A sua família não será destruída. A sua saúde está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. O seu casamento está nas mãos de Deus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da vida, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo dos leões que se posicionam nas janelas. Tenha medo de pecar na presença de Deus e perder o Espírito excelente que está dentro da nossa alma. Louvado seja Deus! Porque enquanto eu e você estivermos carregando dentro de nós o Espírito excelente, o Senhor nos dará a vitória para a glória de Deus. Enquanto o Espírito excelente estiver dentro de mim e de você, é o Senhor que advoga a sua causa, é o Senhor que salva a sua família, é o Senhor que prepara caminhos, é o Senhor que limpa os caminhos para eu e você passar, é o Senhor que é a provisão sobre a sua vida e a minha, é o Senhor que cura para a glória de Deus, é o Senhor que vai buscar aquele que está na biqueira, aquele que está no bar, aquele que está na prostituição. O Senhor é aquele que quebra os ferrolhos, arrebenta os cadeados, abre a cadeia e põe para cantar, põe para adorar, põe para louvar o Senhor. O Senhor é quem exalta, o Senhor é quem abate, o Senhor é quem multiplica, o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem dá vida. Louvado seja Deus. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões e está livrando a mim e a você esta noite. Portanto, se você veio aqui esta noite e o seu coração está amarrado na circunstância, está amarrado nos leões que se posiciona, está amarrado no abismo que você vive, está amarrado na circunstância que você vive, está amarrado no desemprego que assola a sua família, está amarrado no desentendimento da sua casa. Talvez você veio aqui esta noite e gostaria de reviver momentos que já foi do teu passado, quando você se entendia em casa, quando você tratava dos teus filhos na boca, quando você amamentava eles. Talvez tudo isso já foi embora, talvez tudo isso não existe mais. O Senhor está dizendo pela tua palavra que Ele vai fazer isso acontecer novamente. De fato, os seus filhos não podem mais voltar a ser um bebê, mas creia, acredite, você vai ainda agradecer a Deus pelo que Deus tem para fazer em sua vida, você vai ainda exaltar a Deus pelo milagre que Deus vai fazer em sua vida, pelo ajuntamento da sua família, pela salvação na tua casa. Você será um avô feliz, uma avó feliz. Louvado seja Deus. E vendo que valeu a pena você crer na palavra do Senhor, valeu a pena você se agarrar nas promessas do Senhor. Portanto, se você veio aqui esta noite se sentindo numa cova, o Senhor está dizendo: eu estou guardando a tua vida. Louvado seja Deus, para o melhor desta terra. Deus seja louvado. Amém.